Vamos conversar com ele, Zuzu? Pode me apresentar, por gentileza, meu querido? Olha só quem tá aqui. Ele é mestre e doutor em Direito pela USP e PhD pela Unifesp, ex-assessor especial da presidência, mora nos Estados Unidos. Vamos conversar com Arthur Weintraub. Alô, Arthur, tudo bem? Tudo bem. Obrigado aí pela oportunidade. Boa, boa. Então vamos bater o papo com o Arthur, que está agora nos Estados Unidos. Ele é da Organização dos Estados Americanos, da OEA. Você viu a treta aqui da Unicef? Você estava acompanhando o programa ou não? Eu não estava, Emílio. Desculpa. Tá. Beleza. Então, vamos aí a outros assuntos. A primeira coisa é saber se ele se recuperou, se está bem, pegou Covid, se está bem, tá aqui na pauta aí. Não sei se você está melhor aí. Então, obrigado. Tô melhorando. Não tô 100%. Longe de estar 100%. É uma doença pesada, perigosa e que acaba deixando você depois, caso não tenha algo mais grave, tendo que se recuperar. Recuperação para você aí, boa sorte, que tudo corra bem para você. Quem vai fazer? Posso fazer uma pergunta? Pois não, Gordão. Cara, porque você é atualmente secretário multidimensional da Organização dos Estados Americanos, né? Explica pra gente aí, como diz o Emílio, afegão médio, o que você faz nessa função aí? É legal você ter perguntado. Aqui não tô falando pela OEA, pela organização na qual eu trabalho. Certo. Eu sou secretário de segurança para o afegão médio. Eu sou secretário de segurança da Organização dos Estados Americanos. Isso. A Organização dos Estados Americanos pega dezenas de países do hemisfério, né, as Américas e Caribe, e ainda tem países observadores, Europa, Ásia. E aí a minha função é secretário de segurança internacional, transnacional. Então pega a parte de crime organizado, terrorismo, tráfico de pessoas, tráfico de drogas. Mas eu aqui não vou me manifestar de forma alguma em relação à OEA. Eu vou aqui conversar com vocês exclusivamente sobre a minha atuação como assessor do presidente Bolsonaro, assessor especial do presidente Bolsonaro. Eu queria justamente perguntar nesse ponto, né, Arthur? A oposição chama gabinete paralelo acho que, nas suas palavras, são assessores do Bolsonaro. Mas um ponto que ficou aí muito em voga, tem até uma reportagem do Estado de Minas, que você falou que em determinado momento ainda não tinha estudos e você apoiou a cloroquina, inclusive indicou ao presidente. Quando teve mais dados, você chegou a mudar o seu posicionamento sobre isso junto ao presidente? Sami, só para contextualizar, eu e meu irmão, nós éramos professores da Universidade Federal de São Paulo e nós entramos em contato com o então deputado Bolsonaro por conta de estudos que nós tínhamos sobre reforma da Previdência. Uhum. Isso no começo de 2017. Eu fui coordenador da equipe da reforma de Previdência na transição 2018, novembro e dezembro. E eu fiquei envolvido em 2019 na reforma da Previdência. Primeiro a gente fez uma lei antifraude contra o pessoal que roubava a Previdência e depois fizemos a reforma. Eu tenho pós-doutorado em neurologia na Universidade Federal de São Paulo, na Escola Paulista de Medicina. Mas você é formado em Direito, cara. Você tem mestrado e doutorado em Direito. Eu formei em Direito na USP, mestrado e doutorado na USP. Eu cheguei a dar aula na Itália, professor convidado em Milão, pesquisador convidado no Canadá, enfim, em outros países, Chile. Então, eu tenho um histórico de pesquisador, de cientista. Eu não sou político, nada disso. Meu irmão também não. E aí, o que aconteceu? Chegamos ao governo por conta desse contato de apoio científico que a gente dava, inclusive no plano de governo. E quando chegamos ao governo, o presidente me colocou como assessor especial dele no dia 3 de janeiro de 2019. Então não é que foi depois que eu me tornei.
E aí o meu irmão virou ministro da Educação em abril de 2019. E o presidente falou assim, cara, o que você puder ajudar o seu irmão, porque você também é acadêmico e da área de educação, você apoia, me traz as situações. E aí, quando houve a pandemia, o meu irmão chegou de noite com a informação que poderiam morrer 4 milhões de brasileiros. Isso era em março de 2020. Lá no comecinho, né? Lá no comecinho. Lá no comecinho. Exatamente, Emílio. E aí, assim, o meu irmão, ele tinha os hospitais universitários. E esses hospitais universitários que tinham, assim, 50 hospitais universitários pelo Brasil e poderiam comprar respiradores, ter alguma possibilidade de salvar vidas. E o meu irmão, inclusive, na época, falou, eu encontrar respirador mais barato do que a gente comprou em relação a um certo país aí de onde vem vírus, eu vou até de joelho ali me desculpar. E ele não foi. Então a gente começou a tentar fazer alguma coisa diante desse cenário de milhões de brasileiros que iam morrer. E eu, como assessor e pesquisador, ouvindo que não tinha tratamento nenhum e que o ministro da Saúde dizia, se você sentir falta de ar, tiver bem mal, aí você vai para o hospital, eu achei isso inaceitável. E comecei a pesquisar. Por ter estudado neurologia, eu não sou médico, mas eu consigo ler um artigo científico de medicina, entender a metodologia, o método científico e os resultados. Eu fui coordenador do curso de Ciências Atuariais da Universidade Federal da Unifesp. Mexe com estatística, probabilística, métodos quantitativos e medicina. E aí eu, pesquisando, comecei a ver que havia remédios que eles estavam utilizando como um coquetel. Do mesmo jeito que quando começou a AIDS, as transmissões, eles fizeram um coquetel de medicamentos, porque é um procedimento de guerra. Sim. Na pandemia do H1N1, houve o mesmo procedimento de você tentar encontrar soluções antes que artigos científicos fossem publicados daquele jeito de peer review, onde randômicos, com todos os critérios para uma publicação científica normal. E eu, pesquisando, acabei entrando em contato com outros médicos. Eu não sou médico, mas com médicos que estavam na ponta do atendimento. Uhum. E aí começaram a entrar em contato comigo e me mandar esses artigos. O que eu vi ali? Eles utilizavam o remédio para malária, a hidroxicloroquina, mas a hidroxicloroquina não é o remédio que cura. Eles dão zinco junto, que era para o zinco entrar na célula e evitar a replicação viral. O que eu recebia de informação que a ivermectina, que é o remédio para verme, também evitava a replicação viral. Utilizava a azitromicina, que é um antibiótico, então para bactéria, mas nesse caso evitava que a doença se agravasse. Vitamina D, que é para o sistema respiratório. E eu entreguei tudo isso ao presidente. Eu não tinha assessores, eu saí da presidência no dia 15 de setembro de 2020 e vim aqui para os Estados Unidos, onde eu estou na minha função atual. Eu atuei nisso a partir de março. Veja, presidente, existe esse tratamento precoce possível, não está comprovado, porque não houve tempo de publicação ou de testes. Em eventos anteriores no H1N1 já foi utilizado Tamiflu, por exemplo,
Sim, no de uma começo... maneira que não estava comprovada. No começo da pandemia, eu lembro que alguns médicos receitavam Tamiflu. Sim, Era Tamiflu que Era eles assim. estavam dando. Eles davam paracetamol e Tamiflu. E foi aquele protocolo que usou o chinês, usou lá na Itália, né? Que o cara tava mal, era respirador. Era só respirador que ia. Não tinha esse tratamento. Isso, Emília. Assim, e o lance do respirador, que me assustou logo no começo. Fala assim, qualquer coisa põe as pessoas no respirador. A informação que vinha dos médicos é a seguinte: quando você põe o cara no respirador, o pulmão, as fibras do pulmão começam a dilacerar. Você não sai de um respirador 100%, tô sem chances de sequelas. Pode te gerar sequelas no pulmão. Ou entubar, você pode pegar infecção. Não é uma coisa simples. E aí, esse tratamento, esse atendimento precoce possível que existia, eu comecei a transmitir ao presidente. Presidente, existem essas informações, esses médicos estão aqui, esses virologistas, como o Paulo Zanotto, ele é virologista com doutorado por Oxford. Ele tem esses dados. E eu não represava, eu não falava assim, para chegar ao presidente precisa passar por mim. Eu passava o contato direto ao presidente, como por exemplo da doutora Anise. O presidente quer falar com a doutora Anise e fala direto. As informações chegavam a mim porque eu atuava com o presidente em pesquisas de outras áreas. O presidente me passava outras pesquisas por esse histórico acadêmico que eu tenho. Ninguém é mais importante que o outro pela titulação. Mas os ataques que eu venho sofrendo, falar por que está envolvido nisso? Eu estou envolvido nisso por uma questão de histórico, de pesquisa. E aí o presidente pegava essas informações e atuava como ele entendia melhor, dentro de todos esses medicamentos que apresentava. Quando havia posições diferentes, olha, como por exemplo a de Manaus, houve o tratamento e pessoas morreram. Eu apresentei a ele. Só que havia as críticas também da utilização das quantidades do medicamento, dos pacientes, da situação dos pacientes. Então, um tratamento com a pessoa no início da doença gera um resultado. Você pegar uma pessoa onde o paciente já estava inflamado, já tinha passado pela replicação viral e está já no respirador, não adianta você dar um atendimento precoce. Isso era tudo possibilidade. Não havia nada, não havia vacinas, Emílio. Sim. Mas E assim, era uma Arthur, aflição de tentar. O presidente estava muito preocupado. Ô Arthur, mas calma aí, você como pesquisador, você que tinha as informações e tinha um acesso aí por causa do seu diploma, tudo com o presidente, você acha que o presidente, ele filtrou mal, ele se comunicou mal quando ele apostou muito na cloroquina e ele começou a dar para EMA, começou a falar muito sobre cloroquina? Qual que é a sua opinião, como ele se comunicou? Daniel, eu faço de tudo para ajudar o governo. Não me cabe aqui tecer nenhuma crítica em relação à atuação do presidente. O que eu queria era esclarecer a minha atuação como assessor, porque estão falando aí em me extraditar, e um FBI me interpelar aqui nos Estados Unidos, por eu ter assessorado, como assessor, o presidente da República. Por ter exercido o meu papel, Daniel, coloque-se no meu lugar. Tá. Você começa a ver um monte de gente morrer. Dizem que não há nada que pode ser feito, a não ser você tomar uma dipirona e esperar quando você estiver no bico do corvo para ir para o hospital. Para mim era inaceitável e é inaceitável até agora. Não, para você e para vários médicos, né? Sim. Eu, por exemplo, eu tive Covid. Sim. Eu tive Covid e eu fiz esse tratamento. Eu fiz o tratamento que o médico me receitou
baseado nos estudos dele, baseado no conhecimento médico. Eu confiei no médico. A gente tem que confiar no médico, no profissional que você vai. Ele me deu lá o tratamento, falou, você toma isso, a partir de tal dia é assim, fiz tomografia, fiz todo... É um protocolo. Eu não sei se é todo médico que usa, eu não sei como é isso direito, porque eu acho que é muito particular e é ruim você falar publicamente o que você fez. O nome de remédio. Isso, eu acho ruim a gente falar o que fez. Cada caso é um caso. Eu confiei no médico, eu confiei no profissional, fiz o tratamento, graças a Deus, passei pela Covid e tô aqui. Foi isso aí que eu fiz, mas também confiando no médico. Exatamente. Confiando no... Não, se você notar, eu não citei os remédios que eu tomei. Sim, claro. Porque eu não sou médico e é uma escolha do paciente. Os remédios que eu citei eram, na época, essa alternativa de atendimento precoce, diante que não havia nenhuma outra alternativa. Então, não mas havia nada, e não tinha vacina nem nada. Mas você mudou de ideia sobre o tratamento precoce? Eu, pessoalmente... Sim, pessoalmente. Mantenho, eu pessoalmente mantenho a abordagem científica que eu vi na época, que houve resultados estatísticos. O pessoal que diz que não tem estudo, não há nada. Existem estudos apontando que tem resultado positivo e existem estudos apontando que tem resultado negativo. É uma decisão da pessoa, do paciente e do médico, da liberdade do médico. Exatamente isso, porque dependendo... De decidir. Então, mas Arthur, o que acontece é que politizou tanto essa história que você fala, Exato. não, eu fiz o tratamento, eu passei, eu tive bem, fiz 2 tomografias. Foi, pra mim, graças a Deus, foi tudo bem. Aí o cara fala, mas se você não tivesse tomado nada, talvez você fosse a mesma coisa. Porque talvez a taxa de mortalidade é muito baixa. Eu sei, mas o que você vai fazer? Por isso que eu citei as estatísticas. Exatamente. Ô Arthur, você citou a questão do FBI, era exatamente o que eu ia perguntar para você. Queria saber a sua opinião dessa CPI e dessa questão do Omar Aziz cogitar você, acionar o FBI contra você. Spider, eu não tenho nada a esconder. Pelo contrário, estou aberto aqui. Foi a única possibilidade que eu tinha. Eu não quero que minha reputação seja agredida, destroçada. E foi o que eu disse para você. Eu, do início, falei, é inaceitável a gente pelo menos buscar uma alternativa para salvar vidas. Inaceitável, um tratamento, algo. E agora chega essas denúncias que é gabinete paralelo. Eu, inclusive, postei no meu Twitter. O Jornal Nacional mostrou o Dr. Paulo Zanotto. Olha o meu contato. Virologista com doutorado em Oxford. Aí ele fala assim, enviei uma carta para o Arthur. Eu já não estava mais atuando na área. Eu estava para vir para os Estados Unidos. Ele me mandou isso em setembro. E a carta dele, ela era falando sobre procedimentos de verificação de risco nas pessoas que tomam vacina. Preocupado com as vacinas que fossem ser dadas no Brasil. E esse é o grande feito errado que eu fiz. Contato com cientistas e médicos de ponta que estavam atendendo as pessoas e dizendo, eu fiz esse procedimento e no final o paciente não foi entubado. Fiz esse procedimento e no final o paciente não precisou de respirador ou ele foi curado. Eu ia atrás das possibilidades que existiam e eu apresentava também quando havia algo errado ou quando havia estudo que dizia que é placebo, deram um remédio e não funcionou. E eu transmiti, eu sou assessor e querem me extraditar ou enviar ao FBI porque eu assessorei. Muito bem. Eu vou fazer um break rapidinho.
Se você me permitir, eu vou fazer um break rapidinho. Tem mais perguntas para você. Aguenta aí, a gente está conversando com o Arthur Weintraub aqui. Ele está diretamente dos Estados Unidos e também está lá na CPI, né? CPI, isso, vai depor. Isso. E daqui a pouquinho a gente volta aqui na programação da Jovem Pan. É isso, Dedê. É um break rapidíssimo para você que está acompanhando a gente aqui pela rede Jovem Pan. Hoje a gente está conversando diretamente dos Estados Unidos. Exatamente. O Arthur Weintraub. Arthur Weintraub está conversando aqui com a gente. No Instagram é @Arthur Weintraub. Continua lá. Boa. Você sabe o que quer dizer Weintraub, Zuzu? Não, é da pedra. Vinho de uva. Vinho de uva. É da comunidade judaica. Muito bem. Se ele vai na hebraica. Podemos continuar com as questões? Podemos continuar com as questões. Quem tem questão? Pois não, Zuzu. Tá bom. Bom, uma das discussões factuais que nós temos é sobre a compra da vacina da Pfizer. Eu sei que você vai depor sobre a sua pessoa, mas é a pauta agora, né? Tem a história do Weingarten, que a gente conhece muito bem, se foi ou não, se chegaram esses e-mails. Primeiro, eu queria que você destrinchasse para a população que está te ouvindo agora o que aconteceu. Recebeu? Qual que é a tua opinião, já que você colocou que você é a favor da vacina? Pera, só um segundo. O Milho comentou. Oi, pode falar. Que quando ele pôde escolher o que fazer com o médico dele, surgiu disso que inicialmente eu estava envolvido na assessoria do presidente com alguns medicamentos, com alguns fármacos possíveis e que existiam na época. Então esse atendimento precoce que o Emílio escolheu junto com o médico dele, liberdade do médico e liberdade dele. Lá atrás, em março, eu comecei a transmitir ao presidente isso daí, cara. Esses medicamentos possíveis. Não havia vacinas. Já aqui nos Estados Unidos, a gente estava pesquisando as vacinas que geravam menos risco. A nossa mãe morreu jovem por derrame. E a gente queria se precaver de um eventual coágulo, alguma coisa que vacina desse. No início de maio, decidindo se a tomar, minha mulher chegou até a fazer reserva para fazer vacina. Nós escolhemos da Pfizer. E das informações que nós tínhamos. Mas é uma escolha de cada um. Eu parei de atuar com a questão da pandemia ou da Covid no mês de junho, quando o meu irmão, que era ministro da Educação, veio para os Estados Unidos. Em agosto, eu ajudei a organizar um evento no Palácio do Planalto, junto com esses médicos de ponta de linha de atendimento, para que os médicos tivessem a liberdade de indicar ou não remédios para os pacientes, no caso da Covid. E em nenhum momento eu me envolvi com o assunto de vacina. Eu não me aprofundei, não tenho o conhecimento que eu tenho em relação a esses remédios aí, que eu realmente acabei transmitindo para o presidente todas as informações, a favor e contra. Eu lembro que quando o Dr. Khalil, aí do Sírio-Libanês, disse que sem hidroxicloroquina eu teria ido para UTI. Eu lembro de mostrar para o presidente, falar, aqui, tá aqui, presidente. O Davi Wip também indicou. Tudo lá no comecinho, né? Sim. Ninguém tudo lá naquele comecinho. Informação. O que eu posso dizer para os ouvintes é o seguinte, eu acho que esse tal de Covid aí é sério o negócio, não demora para procurar atendimento. Isso. Procura atendimento o mais breve possível, não fique em casa achando que é gripe. Qualquer sintoma já procura, já antecipa o tratamento. É isso que eu posso garantir. Você espera um dia, já piora muito. É isso e que não segue padrão nenhum, comorbidade. Agora, a medicação é com o médico. Exatamente.
Exatamente. Né? O cara estudou 70 anos lá para se formar, estão ali atendendo as pessoas e estão vendo. É que houve muita improvisação, né? Houve muita improvisação nisso aí. Uma hora fecha, uma hora como é que era? Uma hora a gente passava o álcool, puta, eu limpava tudo, no objeto, agora, nas compras. Agora já não é mais esse o Protocolo. Podia apertar o botão. Agora você não podia apertar o botão. Naquele Apertar com começo, né? palitinho. Tirava a roupa em casa. Lavava, colocava num saco. Isso, era aquela coisa muito improvisada. Aí muda e a gente fica perdido, né? Infelizmente, é a população que acaba pagando o preço por isso. Arthur. Arthur, você mesmo disse, Arthur, que a sua formação enquanto acadêmico, pesquisador, se dá na seara do direito previdenciário e não na saúde, na medicina, na epidemiologia. Mas ainda assim, eu não vi ainda durante essa entrevista você, de forma taxativa, categórica e cabal, definir que a hidroxicloroquina funciona, sim, de forma incontestável, no tratamento para Covid-19. Eu vi você usar provável, possivelmente. Eu nem falei, não sou irresponsável, Marinho. Possivelmente. Então, eu não sou médico, eu não tenho como dizer perfeito. que 100% você disse, do remédio funciona. Eu não interrompi o senhor, com licença. Aí eu queria te perguntar o seguinte, em relação ao episódio que foi trazido à baila pela doutora Nise Yamaguchi na CPI e que foi confirmado pelo presidente da Anvisa, Barra Torres, sobre a investida para tentar alterar a bula da hidroxicloroquina. Já que você disse que você não tem competência para tal e não fez isso, mas informações dão conta de que você e outros membros ali que estavam assessorando o presidente teriam intervindo junto à Anvisa para tentar promover essa alteração da bula. O que tem de fato, o que tem de fake em relação a esse episódio? Mentira, não atuei em nada para atuar bula nenhuma. Mas numa live sua com o Eduardo Bolsonaro, você demonstra uma certa indignação, dando exemplo de H1N1 com Tamiflu. Mas Como isso... eu falei agora para vocês, a indignação. A minha indignação é a seguinte: existem evidências na medicina, evidência C, B e A. Quando foi utilizado o Tamiflu era evidência C, era menos evidência médica do que a hidroxicloroquina. E foi isso que eu falei junto com o Eduardo. De um jeito que a gente está falando aqui, cara. Eu não estava falando como se... Era uma conversa com ele no Instagram. Então, sacar, assim, pegar um pedaço da conversa e falar, você disse categoricamente. Eu jamais diria que um remédio 100% de resultado positivo, cara. Isso seria uma irresponsabilidade absurda da minha parte. Isso aqui é um assunto muito sério, meu. Não dá para ter tom de ironia, jamais cometeria uma irresponsabilidade dessa. O H1N1 liberaram certas situações para discussão. Como disse o Emílio, esse assunto da Covid, ele adquiriu tons muito políticos, cara. Sim. Inclusive, Então, inclusive entre médicos. Inclusive Exatamente. entre os médicos. Exatamente. Os próprios médicos hoje, cada médico ele fala uma coisa. E muito a essência do... E também o que a gente tem que falar é que esse Covid é imprevisível. É um negócio... Não segue padrão nenhum. A imprevisibilidade e a improvisação no tratamento. Tudo bem, o cara fala, não, mas a ciência evolui e tal. Mas a gente fica perdido no meio desse tiroteio, né? Porque, porra, ninguém quer morrer, ninguém quer que os próximos morram. Né? Todo mundo quer trabalhar, ninguém quer ir pro respirador. Hoje em dia você fala em ir pro respirador, que no princípio era o que salvava a vida, é o terror das pessoas. Ninguém quer mais ir pro respirador. Você vai voltar. Por quê? Porque não tem profissional, não tem tanto profissional capacitado, porque é muito difícil você manter uma pessoa no respirador, mas isso a gente foi aprendendo à medida que o tempo foi passando e a gente foi entendendo melhor. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você, esquecendo o passado. Você acha que no futuro a gente vai saber da onde veio esse vírus? Porque agora tem uma teoria que veio do laboratório e tem uns e-mails. Você acha que no futuro a gente vai conhecer realmente essa história ou vai pairar essa dúvida para sempre sobre esse Emílio, eu espero que sim. Eu tenho uma esperança muito grande nisso, porque eu lembro no início receber de virologistas
eram virologistas que mexiam com a parte genética, né? E eles me diziam que haviam partes desse vírus que não podia ter, a evolução demoraria centenas de anos para conseguir fazer pular do morcego para a pessoa, e que havia inferências ou indícios de que isso poderia ter sido feito artificialmente. Então, assim, muita gente pesquisando, e se você olhar hoje, notícias que vêm do mundo inteiro, estão querendo, hoje mesmo na Europa, estão pedindo informação, queremos investigar. A gente quer saber o que aconteceu aqui. Existiu aqui algo artificial, o ser humano mexeu com isso? Por que surgiu próximo de um laboratório? Então, assim, eu espero, tô contigo. É muito grave, eu confirmo tudo que você falou. Doença pesada. Fiz tomografia, te deixa o pulmão fosco. Pode te levar, se você vai para um tubo com o vírus, quando eles te colocam o tubo, pode te aumentar a infecção. É pesado. É muito sério o assunto, muito pesado. O que eu posso... Eu tô me recuperando até agora, cara. O que eu posso falar para a audiência, para quem tá ouvindo a gente, não estamos aqui também de médico, quem sou eu para falar? O cara estudou a vida inteira para ser médico, os médicos estão na frente, aí procure o médico, procure o auxílio no menor tempo possível, faça o teste, vai lá, faz o teste, deu positivo, já procura o médico, não marca não fica achando que vai passar, porque é complicado. Bom, acho que tá falado aqui o nosso papo, queria agradecer sua participação aqui no programa. Viu, Arthur? Obrigado aí por você ter atendido a gente. Eu que agradeço. Tá? Agradeço muito aí, Emílio. Valeu. Obrigado a oportunidade. Valeu, um abração e boa sorte aí pra você. Valeu, então.